Olá, quem estiver assistindo. Hoje vamos falar de teatro com Rodolfo Vasques. Eu vou ter que perguntar para ele se eu estou pronunciando o sobrenome dele correto. Rodolfo Vasques. Ele é da CIA, os Sátiros, grupo de teatro que tem um grande destaque aqui no país e internacionalmente. O Rodolfo, ele é diretor, dramaturgo. E eu vou puxar a conversa mais pro lado da dramaturgia, mas vamos ver para onde vai. Porque como o Rodolfo tem muito que ensinar pra gente, eu vou ter humildade de deixar ele falar bastante. Samuca, sua pergunta tá anotada aqui, Samuca. Eu tô até fazendo a live hoje de frente ao computador para ler direitinho e não falar errado. Por falar nisso, eu hoje estava pensando em procurar pessoas especialistas em dramaturgos. Por exemplo, alguém que estuda e pesquisa umas conversas assim. Então, depois, se alguém estiver assistindo pensar em um nome bacana. Rodolfo, tudo jóia? Boa tarde. Opa, já cheguei. Ótimo, maravilha. Primeira coisa, você está ouvindo direitinho? Tô, Então tá bom. perfeitamente. Então tá bom. É Tô importante me porque às arrumando vezes aqui. qualquer. Rodolfo, eu vou começar em primeiro lugar agradecendo, porque gratidão e compartilhar conhecimento são duas coisas que estão salvando a gente nessa pandemia atualmente. Então, várias pessoas estão se disponibilizando, estão tendo a, a gentileza de compartilhar o que sabe conosco, igual eu conversei com a Bia do Giramundo já tem 1 ou 2 semanas e para mim foi ótimo, porque teatro de bonecos é algo que eu nunca estudei muito, né? Eu já assisti diversas peças, mas pesquisar realmente, conversar com quem entende é outra coisa. E Legal. então a primeira coisa eu gostaria de agradecer, ainda mais que você aceitou assim muito fácil, nem precisei bajular muito, isso é ótimo. Nem precisa bajular, eu sou facinho. E aí, até um pouco antes de eu aceitar a sua solicitação para participar da live, te convidar aqui, eu estava falando. Você é dramaturgo e diretor, né? Eu convidei você para a nossa conversa no intuito de falar um pouco a respeito de dramaturgia. Mas eu gostaria que você tivesse a liberdade para puxar o assunto para onde você quiser. O intuito aqui é nós aprendermos com você. Tá joia? Legal. Então, sinta-se à vontade. E aí, eu vou pedir para inicialmente você fazer um apanhado, né, de quem é. Ah, eu estou pronunciando corretamente? É Rodolfo Vasques, Isso, tá tá? É porque certíssimo. como tem dois Zs, eu pensei, será que a pronúncia é diferente? Então é isso mesmo. É isso aí. Eu gostaria que você introduzisse um pouco quem é o Rodolfo Vasques, o que, que é o Sátiros, mas antes disso, eu vou ler uma pergunta que um amigo meu me enviou durante a semana, porque eu acho que essa pergunta vai ser a finalização do que você vai falar agora. Eu vou ler Tá. aqui na íntegra, tá? Olá, Rodolfo. Meu nome é Samuel Giacomelli. Atualmente estou trabalhando como dramaturgo e diretor junto ao grupo Mito 8 aqui em Uberlândia. Antes da quarentena, estávamos prontos para estrear um novo trabalho chamado Que o Teto Caia, e tivemos que cancelar a estreia. Posteriormente, surgiu o desejo de experimentar uma adaptação do trabalho ao espaço virtual, e escolhemos a plataforma do Zoom como palco, pois já era o espaço onde mantínhamos nossos encontros. Estrearemos esse mês de agosto por essa plataforma. Durante o processo, tomamos contato com diversas experiências teatrais online, dentre as quais a apresentação A Arte de Encarar o Medo, dos Sátiros, também realizada pela plataforma Zoom. E ficamos muito felizes de ver como existia um diálogo muito forte entre os dois trabalhos, e ainda como ambos são totalmente singulares, o que me faz pensar sobre a imensa possibilidade de exploração do recurso para a criação artística. Gostaria que comentasse um pouco como foi o processo, se vocês também adaptaram um trabalho já existente
ou se foi desenvolvido especialmente para o meio virtual. E também saber se você acredita que essas novas experiências online se consolidarão como um novo ambiente de exploração artística, mantendo-se ativa mesmo após o período da quarentena. Ok. Bom, em primeiro lugar, Saunders, obrigado pelo convite para participar dessa live. Acho muito bacana artistas dialogarem nesse momento. Muito. E a gente está tão oprimido, né? Nós, artistas, estamos tão humilhados e oprimidos, né? Oprimidos por um governo que não realmente não valoriza muito o nosso trabalho, ou pensa que nós somos vagabundos, sei lá o que eles pensam de nós, né? Então, é muito importante a gente estar junto e dividindo de diferentes pontos do país, poder trabalhar juntos, trocar ideias juntos e tal, né? Então, muito obrigado, assim. Bom, resumindo, assim, a questão da arte de encarar o medo, antes de eu falar da minha trajetória, a gente desenvolveu especialmente para o Zoom. Foi uma provocação de uma pessoa da Simpla, que é um site de eventos, uma plataforma de eventos, que diz: olha, a gente acredita que podemos ceder uma sala Zoom para vocês poderem explorar e ver o potencial artístico dessa sala para vocês, sem nenhum compromisso. E aí nosso grupo se reuniu na sala e em pouco tempo a gente já estava mexendo nas ferramentas, descobrindo caminhos e tal. E aí nós fizemos a arte de encarar o medo, que é justamente sobre a pandemia, né? E foi uma coisa incrível, assim, porque o público se identificou muito. A gente está em cartaz já há 3 meses, praticamente, né? 3 dias por semana, sempre com público, pessoas muito curiosas, muita vontade de ver, do Brasil inteiro, fora do Brasil. A gente tem público de Tóquio a Los Angeles, passando por África do Sul, enfim, tudo, Suécia, muita gente de muito lugar diferente, interior do Brasil, litoral do Brasil, Brasil inteiro. E está sendo uma experiência incrível, porque o nosso grupo sempre teve uma sede num lugar só. Daí eu vou contar a minha história, e daí vocês vão entender por que... Então, meu nome é Rodolfo Garcia Vasques, sou diretor e dramaturgo. Eu me formei em administração de empresas, inicialmente, pela Fundação Getúlio Vargas. Depois de 1 ano e meio trabalhando, eu falei: meu Deus, isso não é para mim. Larguei tudo, tinha uma vida de executivo e fui fazer um curso de mímica de 1 semana. Aí, depois do curso de mímica, fui fazer um curso de profissionalização de ator e daí me formei, aí, imediatamente me formando, já fui dirigir. Então, aí, depois do primeiro trabalho, eu conheci o Ivan Cabral e eu e ele fundamos os Sátiros há 31 anos. É tempo pra caramba. 31 anos. E aí fundamos os Sátiros, ficamos um tempo na Europa, na época do Collor, era o começo da nossa carreira. A gente fez muito sucesso no começo dos Sátiros, com alguns espetáculos polêmicos, aí fomos embora do Brasil. Chegando na Europa, a gente também causou um pouco, fomos censurados na Ucrânia por causa de um espetáculo, quase fomos expulsos do Festival de Edimburgo, ou seja, fizemos muita coisa por lá. E aí voltamos para o Brasil, porque era o nosso sonho voltar para o Brasil, mas voltamos para Curitiba. Lá tinha uma lei de incentivo à cultura, o Ivan era de lá. A gente ficou uns anos em Curitiba, trabalhando também em Portugal.
Depois eu fui trabalhar na Alemanha, fiquei 7 anos trabalhando na Alemanha, com projetos com artistas de muitos países diferentes. Em 2000, depois de quase 11 anos, né, da fundação do grupo, a gente resolveu voltar para São Paulo, nossa terra, e a minha terra, né? Eu sou de São Paulo, nasci no bairro do Carandiru, e aí lá a gente fundou os Sátiros, a sede dos Sátiros na Praça Roosevelt. E aí a Praça Roosevelt se tornou a nossa casa, né? Na época, a Praça Roosevelt era dominada pelo tráfico e pela prostituição de travestis e não tinha teatro praticamente. E aí nós começamos, a gente não sabe, os críticos não queriam conhecer o nosso teatro, o público tinha medo de ir para a Praça Roosevelt, era o lugar mais perigoso de São Paulo. Aí nós resolvemos entrar em contato com essa comunidade dos traficantes e das travestis, e algumas dessas pessoas, dessas comunidades, foram trabalhar nos Sátiros. Daí o grupo passou a ter travestis, transexuais e traficantes que eram dali da região, começaram a trabalhar no grupo. E aí começou a nossa integração com a praça. Aos poucos foram chegando outros grupos, aí chegou os Palapatões, e daí a praça virou um point cultural assim, de São Paulo. E daí, uns anos depois, o governo do estado nos conectou, falou, olha, o trabalho de vocês é bem bacana, por que vocês não reúnem os artistas do centro de São Paulo e propõem a fundação de uma escola? E daí nós fundamos a SP Escola de Teatro. A SP Escola de Teatro é a maior escola de artes do palco da América Latina, talvez seja uma das maiores do mundo, né? São mais de 2.000 estudantes por ano e são 8 cursos, né? Eu sou o coordenador do curso de direção e sou membro fundador da escola, né? Então é um projeto bem grande, tem estudantes do Brasil inteiro que vêm para a nossa escola fazer os nossos cursos, né? E é isso, basicamente. E daí a nossa escola, desde 2017, ela foi inaugurada em 2010. Em 2017, a gente abriu a MT Escola de Teatro, que fica em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. E daí eu sou o coordenador lá, coordenador pedagógico do curso superior de tecnólogo em teatro por lá. Então, essa é a minha vida, mais ou menos, né? Aí eu já fiz cinema também, já fiz muito teatro, já trabalhei mais ou menos acho que uns 20 países, talvez um pouco mais, nunca contei, mas assim, já trabalhei em muitos lugares. E com artistas de muitos países, e tenho uma pesquisa sobre teatro ciborgue, que é o teatro expandido, né? Que é teatro que usa a tecnologia. Então, por isso, para nós foi um caminho quase natural pesquisar a tecnologia no teatro. E é isso. Resumindo, né? Sim, sim, claro. Rodolfo, a hora que eu estava pesquisando um pouco acerca da sua trajetória, eu achei legal uma fala sua, que percebi que jamais seria um ator. Aliás, acredito que esse feito foi o maior benefício que eu trouxe para o teatro, nunca ter subido num palco depois de formado. Depois que você se formou, você nunca atuou como ator? Não, nunca Nossa, mais. gente. Não, Isso é mas muito... isso foi uma coisa maravilhosa que eu fiz pelo teatro. Não ter Mas o que eu falo é não porque ter isso é subido muito no palco. particular, né? Eu me contento em não subir num palco. Eu sofro, eu suo, eu passo mal, é horrível. Eu só subi uma vez porque um ator passou mal
E o engraçado é que o personagem dele ficava em cena o tempo todo, mas não abria a boca, não fazia nada, ficava só sentado. E ele, na verdade, não passou mal. Ele teve um corte na mão com uma garrafa que quebrou e ele foi parar no hospital. E a gente tinha um contrato com o Sesc e tinha que apresentar. E daí eu falei, meu Deus, quem vai fazer? Quem vai fazer e tal, né? Aí os atores, e era no interior, a gente não conhecia ninguém. Aí os atores falaram, não, vai você. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou subir num palco? Eu não sei subir num palco. Aí eu me escondi lá na roupa, no figurino de mendigo do ator e fiquei 1h30 sofrendo muito, muito. E uma vez o Contábil Caligares me chamou para fazer um papel numa série dele para HBO, eu acho, que era uma série chamada, puta, não me lembro agora, acho que é Psico, alguma coisa assim. Era uma série inspirada em histórias dele. E eu ia fazer um personagem que era eu mesmo. Porque na história era uma história que ele tinha vivido comigo, mais ou menos, né? E aí ele me chamou para fazer eu mesmo na série. E, nossa senhora, como eu fui mal de mim mesmo. Foi péssimo. Eu falava para ele, cara, chama alguém que saiba me fazer, porque eu não sei me fazer. Eu não sei me representar. Mas, Então foi isso. Rodolfo, juro para você, quando eu vi isso na sua entrevista que você respondeu, eu falei, cara, isso é muito particular. Eu não conheço uma trajetória de alguém do teatro que é assim, que tem síndrome de pânico de subir num palco. Tem muito diretor. Não, eu acho que a maioria dos diretores mais ou menos levam na boa, mas eu sofro muito. Porque assim, eu conheço diretores que se identificam mais como diretores, que quando estão em cena, eles se sentem mais vigiando o que está acontecendo ao redor do que à vontade atuando. Mas o seu caso eu achei interessante. Antes da gente partir para a continuidade, eu acho interessante, até por questão de registro, que eu gosto de rever essas conversas e tirar nota e um monte de coisa. E nessa mesma entrevista eu vi você falar, depois da nossa chegada, travestis, traficantes, intelectuais, artistas, jornalistas, todos passaram a conviver em relativa harmonia. A Praça Roosevelt ganhou vitalidade sem excluir nenhum tipo de comunidade. Esse poder transformador, né, catalisador que o teatro... Fala um pouquinho disso para nós. Eu não sei se eu cheguei a conhecer a Praça Roosevelt. Eu já estive em São Paulo algumas vezes, mas eu não me lembro se eu fui na Praça Roosevelt e de ligar o nome ao lugar. Talvez eu tenha ido e não tenha reparado. Mas fala um pouco disso para nós. Tá. Então, a Praça Roosevelt, quando nós chegamos, era um lugar bastante decadente, era tipo bem no centro, no coração de São Paulo. Era uma região muito perigosa, era considerada a Cracolândia de São Paulo. Tanto é que, logo que a gente chegou, nos primeiros meses, teve um assassinato no bar ao lado, por exemplo, né? Teve carro arrombado, vários carros arrombados, as pessoas eram assaltadas. Então, era um lugar que todo mundo evitava. E aí, quando a gente começou a trabalhar com as travestis e os traficantes, óbvio que a gente tinha medo, né? A gente foi ameaçado de morte, aconteceram muitas coisas, né? Que inclusive estão em vários espetáculos nossos. E aí, nesse período, logo inicial, o que aconteceu foi que a dramaturga mais famosa da Alemanha, chamada Dea Loher, ela veio para São Paulo para escrever um texto teatral e, por acaso, ela nos conheceu e, por acaso, ela ficou hospedada na nossa casa por medo de ficar morando sozinha num apartamento que o Instituto Goethe tinha alugado para ela e que tinha sido invadido. Então, assim, foi uma circunstância louca. Ela ficou por acaso, ficamos muito amigos. E daí, quando ela foi embora, ela escreveu um texto chamado A Vida na Praça Roosevelt, que é um texto muito montado na Alemanha até hoje, e que, inclusive, é muito montado porque traz como protagonista uma personagem trans, que era a nossa atriz, a Feda de Córdoba. A Feda de Córdoba,
ela era tipo uma musa do movimento trans na época. Era uma mulher que na época tinha 64 anos e ainda trabalhava com prostituição. E sobrevivia da prostituição. Então, é uma conjuntura bastante difícil, assim. E aí, quando rola isso, e quando rola o texto, né, montado na Alemanha pelo Thalia Theater, que é uma companhia super importante na Alemanha e tal, a gente fala, caramba, ela está contando nossa história para um público alemão. Nós temos que contar essa história no Brasil também, né? E aí nós montamos o texto dela, de uma alemã que falava sobre nós. E então o que aconteceu? A vida na Praça Roosevelt fez muito sucesso e as pessoas começaram a olhar a Praça Roosevelt com outros olhos e a entender a vida que tinha ali. Esse momento era um momento de muita mistura entre as travestis, os jornalistas, os traficantes, e tudo isso está retratado no texto, né? E daí a gente acabou trazendo um olhar diferente do poder público para a região. E foi nesse momento que mais ou menos surgiu depois o convite para a gente fazer a escola. E daí na Praça Roosevelt tem a sede da escola. E além disso tem mais 4, 5 teatros. Tinha, né? Até antes da pandemia, não sei como vai ficar agora. E então o que era? Um lugar de teatro de pesquisa com 5, 6 teatros, um do lado do outro, e uma escola com 4 teatros. Então, eram 9 teatros ao total. Isso é a Praça Roosevelt, e isso é o movimento da Praça Roosevelt. E isso também mostra a força do teatro para transformar a sociedade. Ou seja, o teatro ele é um agente social importante. Ele pode transformar a região urbana. A questão urbana pode ser muito afetada pelo teatro. A gente sempre trabalhou com essa ideia de que o teatro transforma o seu meio. Eu acho ótimo ficar esse registro. Eu fiz uma live com um grupo, não sei se você conhece, o Cia Candongas, de Belo Horizonte. Não conheço. Eles têm uma sede no bairro Cachoeirinha, que também era um bairro que inicialmente era bem problemático, e eles estão lá, eu não sei precisar, mas eu acho que eles devem ter uns 20 anos por aí, e a transformação que eles levam... Hoje lá tem aula de pandeiro, de costura, balé, artesanato, aula de teatro em si, inúmeras coisas, e virou um turbilhão. É um galpão abandonado lá que eles pegaram e movimentaram. Eu acho isso magnífico. Então, por isso que quando eu vi, que eu li um pouco da trajetória de vocês e eu vi essa sua fala falando a respeito da Praça Roosevelt, eu falei, não, eu vou gostar de tocar no assunto e manter isso, porque são coisas bacanas. Agora, vamos falar então um pouco de dramaturgia. Tá. Eu, na faculdade, quando eu fui fazer o meu TCC, eu quis fazer a respeito de dramaturgia. Foi um assunto assim... Eu sempre gostei de escrever e eu falei, nossa, quero pesquisar, né? Quero ler a respeito. E eu percebi, talvez eu possa estar errado, a maioria dos livros de dramaturgias que eu tive acesso são traduzidos, né? Com exceção de, assim, vou puxar pela cabeça, talvez eu esqueça algum, mas análise do texto teatral, né? Introdução à dramaturgia, se eu não me engano, que é da Ingrid Coldella. A maioria dos textos vem de fora. Você conhece algum texto que trabalha o assunto dramaturgia brasileiro? Você possa talvez nos indicar? Ou até, assim, aproveitando e estendendo, algum internacional que eu possa ler, que eu possa pesquisar também? Fica a dica. Olha, assim, na verdade, a minha formação dramatúrgica ela aconteceu muito mais na prática do que na teoria, né? Na SP Escola de Teatro, a gente tem a Marici Salomão, que é a nossa coordenadora de dramaturgia, e ela é uma pessoa que tem uma bibliografia imensa. Então, se vocês quiserem, eu posso depois passar para vocês, assim, 1000 nomes que ela tem de referência e tal. Ela é uma grande estudiosa da dramaturgia brasileira. Vou amar. Eu posso falar mais do ponto de vista prático ou do ponto de vista estético, né?
mas do ponto de vista assim, pedagógico e tal, talvez não seja a pessoa mais indicada. A gente já trabalhou muito com o Abreu, né? Que era do Centro de Dramaturgia do SESC, da Vila Nova, lá do grupo Macunaíma, do Antunes Filho, né? Então, o Abreu ele tinha um núcleo de dramaturgia. E muitos dramaturgos dos anos 90, 2000, surgiram naquele núcleo em São Paulo, surgiram daquele núcleo de dramaturgia do Abreu. E ele tem vários textos, principalmente sobre narratividade, mas outros textos também que falam sobre a questão da dramaturgia, sabe? Uhum. Então, Sim. a dramaturgia paulista, eu sei que tem muito material a partir do Abreu e de todos os ensinamentos que o Abreu deixou para os seus seguidores, né? A Marici Salomão é uma das discípulas do Abreu naquele momento, né? E hoje ela já trilha outros caminhos, ela tem outras visões, né? Bacana. Então é isso, basicamente. Certo. Mas, de qualquer forma, depois eu vou te incomodar, então, pedindo para você me ajudar a buscar essas referências. Porque, Claro. assim, até citando rapidinho, eu coloquei aqui para eu não esquecer, mas livros de dramaturgia que, quando eu li, me marcaram muito foi o Análise do Texto Teatral do João das Neves. Apesar que não é de escrita, é de análise, mas depois que você analisa uma história, a escrita para você depois fica tão esmiuçada. O Para Trás e Para Frente, do David Ball, também foi um outro livro que eu achei magnífico. E ele é fininho. Você pega o livro dessa finura, mas o pouco que tem lá é tão magnífico. E o Ítalo Calvino, com 6 propostas para o novo milênio, foi um outro livro que eu amei ler. Mas aí vamos lá. Você falou uma coisa bacana. Por mais que você falou, essa parte mais teórica nem tanto, eu fui mais no intuitivo e tal. Você falou de estética, né? Era tem uma pessoa aqui perguntando se o Sátiros fechou. Vamos aproveitar e responder enquanto eu não formulo a pergunta. Fechou o Sátiros 2. Uhum. O Sátiros 2 foi fechado justamente por causa da pandemia, por causa da crise toda que se instalou. Então, agora a gente só tem o Espaço Sátiros 1 e a gente está mantendo o Cine Biju, que vai ser Cine Biju Sátiros, que é um cinema de arte que também vai ficar ali do lado do Sátiros 1. Mas o Sátiros 2 foi fechado. Uma pena, né? A respeito de estética e necessário, você que também é diretor, tem uma coisa que pessoalmente, aí eu estou dando uma opinião pessoal minha, às vezes me incomoda em algum espetáculo. Quando eu vejo, e aí quando eu uso a palavra estética, talvez eu não estou usando a palavra mais correta, mas quando eu vejo, por exemplo, em um espetáculo, e isso vale para para direção e para dramaturgia. Algo no espetáculo que ele não é necessário para contar aquela história. Ele está ali talvez porque o diretor achou bacana, porque o ator se realiza fazendo aquilo, algo assim. Qual a sua opinião? O que você pode falar para a gente a respeito disso? Explica melhor, não entendi direito. Por exemplo, Tá. o texto Vestido de Noiva. Tá Desculpa, bom? eu não entendi o que você falou. Teve um barulho aqui Texto próximo. Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Sim. Tá? Aí o diretor coloca um helicóptero que leva a Laíde para o hospital. É isso? Seria algo, é mais ou menos algo assim. O que eu quero dizer é o seguinte: tem um espetáculo. Esse espetáculo conta uma história e tem uma atmosfera. E aí, ou o diretor ou o ator tem algo que realiza a vontade dele, que não é necessário para contar aquela história, mas eles colocam em cena porque isso agrada eles. Então, mas eu acho essa pergunta complicada, eu vou te explicar por quê. Certo. Pelo seguinte, suponha, você vai montar Romeu e Julieta, tá? Uhum. Para você, Romeu e Julieta trata do quê?
São várias camadas, mas é muito a questão da... Ai, como é que eu vou explicar? Me pegou de surpresa. A Mas eu acho afobação do jovem que não sabe esperar e quer tudo agora, e talvez a solução que eles tentam buscar não é a solução mais apropriada. Uma tradição de ignorância, de um ódio gratuito, que chega um momento as famílias já nem sabem por que que odeia a outra, odeia porque é uma tradição odiar. Tem várias coisas, né? tá. Então, eu vou fazer uma leitura minha como diretor, tá certo? Então, como é que eu leio Romeu e Julieta? Para mim, Romeu e Julieta, o Shakespeare estava tratando da questão dos católicos e dos protestantes na época elisabetana. O que acontecia na Inglaterra naquele momento é que houve uma cisão religiosa no país. O país era católico até 30, 40 anos antes do texto, e aí com Henrique VIII há uma cisão, funda-se uma igreja, que é a Igreja Anglicana, da qual o Papa, entre aspas, o líder supremo dessa religião é o rei da Inglaterra, no caso a Rainha Elizabeth naquele momento, e, portanto, eles pagam de pagar impostos à coroa romana. Tá? Então, Shakespeare, ele escreveu, na minha opinião, ele escreveu pensando nisso. Uhum. Óbvio que havia o pano de fundo do amor entre adolescentes, mas o amor de fundo, o amor entre os adolescentes era um pano de fundo para ele discutir o ódio e a intolerância dentro da sociedade inglesa. Por quê? Porque o que importava é que aquelas famílias que se odiavam, que estavam em lados opostos, elas não permitiriam de modo algum que aqueles filhos deles tivessem uma relação amorosa, pudessem se amar, né? Que era a divisão que estava acontecendo na Inglaterra naquele momento. Então, se eu fosse montar hoje esse texto, eu colocaria, talvez, eu poderia ter a liberdade para colocar uma família bolsonarista de um lado e uma família em que os pais eram dois homossexuais, ou uma trans e uma mulher, ou uma família contemporânea. Isso não está escrito no texto, mas é a leitura que eu faria tentando ser fiel ao espírito do Shakespeare. Uhum. Então, o que eu estou te dizendo é assim, saiu da minha cabeça, em que sentido, sabe? Saiu da minha cabeça, por exemplo, um crítico poderia assistir essa peça e dizer, nossa, Rodolfo, você pirou, não tem nada a ver você colocar a mãe da Julieta como uma mulher trans, entendeu? Só que, tentando ser fiel ao Shakespeare, eu fiz uma leitura contemporânea da divisão que a gente tem na sociedade brasileira hoje. Então, o que eu estou tentando dizer é que assim, o texto ele tem tantas camadas que vai ser muito difícil você saber exatamente quais camadas são legítimas ou não de leitura. E quem vai dar essa legitimidade é o artista que escolhe montá-la. Sabe? Mais ou menos por aí. Sim. Não, eu não sei eu se eu queria... respondi o que você perguntou, mas enfim, é mais ou menos isso que eu... Sim, mas eu queria muito era ouvir a sua opinião mesmo, porque isso não é um carimbo de certo e errado. Era mais para ouvir a sua opinião, até porque assim, eu esse ano eu estou formulando um material didático e eu tenho colocado muitas provocações. E isso é uma coisa que eu tenho buscado ouvir muitas pessoas para formular alguma coisa e colocar lá, a respeito de estética, a respeito do que é necessário no espetáculo, do que não é necessário, sabendo que não existe certo e errado também, né? Mas é mais para... Eu acho que o diretor, quando ele vai montar uma peça, ele não pode pensar na crítica, em primeiro lugar. Porque se ele pensar na crítica, no que os outros vão falar, ele vai estar simplesmente fazendo o que os outros querem ver, e não o que ele pensa sobre. Então, o mais importante é você ser fiel àquilo que você acredita,
sabe? E para você ser fiel ao que você acredita, você também tem que se questionar, porque não adianta. Eu posso ser fiel ao que eu acredito. Eu acredito que a Terra é plana. Não, isso não é certo. Você tem que se questionar muito. Ok, por que a Terra é plana? Quais são as teorias? O que a ciência diz? O que o fulano diz? Para daí você chegar a uma conclusão, falar, realmente eu estava errado, a Terra não é plana, ou não, eu continuo acreditando que a Terra é plana, e daí você vai em cima do teu sonho. Mas eu acho que o diretor ele tem que pensar muito a partir do que ele acredita e das discussões que ele faz consigo mesmo e com a equipe de trabalho dele, sabe? Uhum. Porque também não adianta o diretor ter uma opinião e o elenco inteiro ter outra. Aí você também vai estar impondo para as pessoas a tua visão de mundo sem dialogar e construir junto. Você tem que construir com o outro. Você não pode ser um déspota, senão você vai estar reproduzindo relações de poder que desumanizam outros artistas. Que eu acho que a pior coisa que pode acontecer é você desumanizar aqueles que trabalham contigo, impondo as coisas que você acredita. Eu achei ótimo isso que você falou. E insistindo um pouco mais na pergunta, mas depois eu vou mudar para não ficar maçante também. Isso que você falou de não forçar a sua visão, por exemplo, o diretor não forçar a sua visão de determinado espetáculo em cima do ator. E como que ficaria isso, por exemplo, do elenco, da montagem já pronta, para ficar acessível para o público? Às vezes, igual você falou, que você fazia espetáculos mais chocantes, né? Que eram mais provocativos. Como que era o pensamento de vocês falando, tá, a gente quer chocar, é isso que a gente quer dizer, mas como tornar isso acessível ao público? Eu acho que... Então, são várias coisas, né? Primeiro, por exemplo, a gente já montou várias vezes Marquês de Sade. O Marquês de Sade é extremamente violento, é extremamente complexo do ponto de vista filosófico. As questões que eles colocam são questões que continuam insolúveis, continuam sem resposta, e ele traz o pior do ser humano para o palco. O mais grosseiro, o mais violento, o mais pornográfico, tudo isso está no Marquês de Sade. Como é que a gente faz para trabalhar Marquês de Sade? A primeira coisa que a gente diz é: vocês topam. O Marquês de Sade nunca surge no meio de um processo. Ele aparece já como convite e o pacto que a gente vai fazer com os atores. Então, os atores que vão participar, eles sabem que vão fazer aquele trabalho. Eles têm consciência do trabalho que eles estão fazendo, né? Então, só para dizer que quem faz Marquês de Sade não faz no Sátiros, não faz porque eu impus uma ideologia ou impus uma coisa. Não, porque foram pessoas que quiseram investigar a mesma coisa que nós queríamos investigar. Nem todo ator do Sátiros teria coragem de fazer Marquês de Sade. E não é por isso que ele deixa de ser Sátiros. Só que naquele projeto ele não pode fazer. Isso é uma coisa, né? Aí outra é assim, uma coisa que é muito importante nos sátiros, que a gente acha que é uma postura política fundamental, é o espetáculo tem que dialogar com o maior número de pessoas possível. Não são todas, mas o maior número de pessoas possível. A gente acha que isso é uma questão política, mas é também uma questão da recepção do espectador, de ser o mais democrática possível. Então, o SAD, por exemplo, tem um dos primeiros trabalhos do SAD que a gente adaptou para o palco era a Filosofia na Alcova. O romance tem sei lá, umas 200 páginas, tá? E ele, no meio das 200 páginas, tem um manifesto político dele, bastante controverso, que ele elogia o roubo, o assassinato. É um texto político só, e esse texto tem umas 70 páginas.
Então, muitas pessoas que adaptam esse texto para o teatro, eles mantêm a parte da discussão política muito forte, mas na montagem teatral. Só que a gente achou que isso afastaria o público. Por quê? Porque seriam, sei lá, 40 minutos, 30 minutos de discurso político em cena. E isso não seria uma coisa fundamental do teatro, que é a experiência estética, mais do que uma experiência racional ou de qualquer outro tipo. Ou seja, é muito importante que o público goste, e qualquer público. Então, tanto a pessoa que tem pós-graduação, quanto o cara que trabalha de bancário, quanto o cara que trabalha como motorista de cobrador de ônibus. Para nós, é muito importante que todas as pessoas acessem o nosso trabalho. Isso é um fundamento do nosso trabalho, um fundamento político e também um fundamento estético. Eu achei incrível isso que você falou agora, de analisar quando vai fazer uma montagem, qual a melhor maneira de vocês trabalharem para atingir e ser acessível ao maior número de pessoas, no fato de interessar essas pessoas também. E aí, tem uma pergunta que enviaram aqui. Antes de fazer essa pergunta, a respeito do que eu tinha falado, eu acho que agora eu consigo formular um pouco melhor. E aí eu vou dar um exemplo clichê, raso, mas é só para finalizar. Vamos supor que tem um espetáculo, e aí vamos falar que é um espetáculo comum, né? Não tem nenhuma provocação em si. E um dos atores que está participando desse espetáculo é homossexual. E aí, em alguma cena do espetáculo, sem nenhuma necessidade para a história do espetáculo, ele propõe que a personagem depinta, porque é engraçado, ou porque vai dar uma cena com estética interessante, que vai ter alguma luz, algum movimento corporal, isso, aquilo e tal. Só que se tirasse aquilo da peça, a história seria a mesma. O que você acha? Porque, assim, é mais ou menos isso que eu queria chegar. É o ator ou o diretor que está se realizando porque ele gosta de ver aquilo em cena, mas aquilo tanto para a peça quanto para o público não tem uma real necessidade, por mais que depois, no conjunto da obra, acaba fazendo algum sentido. Aí você deve estar pensando em algum exemplo de alguma coisa que você viu. E Mais que de uma você... vez, mas eu não quero falar para não ser Tá. chato. Mas eu já vi Então, isso acontecer diversas vezes, não só em Uberlândia, mas fora também, quando eu estive fora. E é uma coisa que, como artista, não por questão de opinião minha. Por exemplo, eu citei a questão do homossexualismo, mas não é só nisso. E eu falo assim, tá, a gente sente que aquilo está em cena por causa do ator ou do diretor, não é por causa da obra. E aí eu fico pensando, será que precisava? Ou será que ele não podia trabalhar aquela obra para aquilo estar em cena com uma razão, igual você disse da releitura de Romeu e Julieta, colocando uma nova realidade, né? olha, eu acho essa questão bastante complicada. Eu acho que porque você está falando de expressão de gênero, né? Que é uma questão específica, ou seja, só retomando aí um pouco o Sim, assunto. sim. A Judith Butler, ela, quando ela vai fazer discussões sobre a questão de gênero, ela dá um exemplo que eu acho bastante marcante. Ela diz assim, que aconteceu um caso nos Estados Unidos de um jovem homossexual que estava atravessando uma ponte e que daí estavam vindo no sentido contrário um grupo de amigos, e esses grupos de amigos, quando viram o jovem homossexual, começaram a provocá-lo, foram para cima dele e mataram esse adolescente. Então, quando ela vai discutir, ela diz assim, olha, a questão do adolescente não é porque ele era homossexual que ele foi assassinado. É porque ele tinha uma expressão de gênero, entre aspas, afeminada. Ou seja, ele rebolava,
ele tinha voz fina e ele desmunhecava. Então, o que aconteceu no caso dele não era o fato dele ser homossexual. Se ele fosse um homossexual, por exemplo, que não desse pinta, ele não teria morrido assassinado. O fato dele se expressar afeminadamente seria uma mostra de que ele era, entre aspas, do sexo frágil, um homossexual frágil, por expressar uma condição feminina, e, portanto, ele seria merecedor de uma punição. E, nesse caso, levado à morte. Né? Então, qualquer expressão de gênero no palco de um homossexual afeminado, ela tem que ser compreendida dentro do contexto em que isso acontece. E dentro do contexto da cena. Tá? Eu também não vou falar nomes, mas grupos bastante importantes de esquerda da cidade de São Paulo já fizeram cenas que colocaram homossexuais desempenhando papéis, entre aspas, de pessoas corruptas ou de poderosos usurpadores que tinham gestos afeminados. Então, nesse caso, o que eles estavam associando? Eles estavam associando, e eram pessoas de esquerda, e pessoas bastante cultas até. Eles estavam associando a condição do homossexual afeminado a um defeito de caráter. Entende? Uhum. Então, quando você associa um papel com defeitos de caráter a um ator que faz de forma, entre aspas, homossexual afeminada, você, na verdade, está associando a essa comunidade de pessoas que é bastante oprimida, que pode ser assassinada, você está associando um traço de caráter ruim a ela. Então, eu acho que depende muito da circunstância e do que você quer dizer naquele momento, sabe? Agora, tem que tomar muito cuidado. Você não pode associar uma personagem que tem problemas de caráter a uma atuação afeminada porque você quer tirar a risada da plateia. Porque se você fizer isso, você está reforçando o preconceito contra essa comunidade. Só isso. Eu acho que você tocou mais ou menos nisso mesmo, principalmente na parte de arrancar risada da plateia. Eu vejo, em determinados espetáculos, fazerem uso vamos colocar, de uma gag, de que o homossexual, o travesti, sempre aquela pessoa que tem a frase de efeito, que sempre tem aquele movimento, que sempre fala com a plateia para lacrar, como isso. E aí fica ritualizando, né, uma imagem errada. Acho que você tocou e me ajudou a formular um pouco melhor isso. Por exemplo, vamos pegar o caso do... como era aquela série bastante famosa, que tinha Miguel Falabella, Marisa Hort... O Sai de Baixo. Sai de Baixo. O Sai de Baixo, na minha opinião, ele não pode passar na televisão mais. Não tem mais, porque a coisa da mulher burra, a esposa que só serve de dondoca e que não consegue elaborar um raciocínio, é uma coisa altamente violenta contra a mulher. As pessoas têm que pensar. E assim, era engraçado. Hoje é patético, hoje é horrível. Você pensar que o bordão, cala a boca, Magda, dominou esse país durante os anos 90. Porque Verdade. isso é uma violência contra a mulher. E eu acho muito triste assim, que ainda esteja passando no Viva, por exemplo. Eu acho triste que ainda de vez em quando a Globo passe um episódio. Eu acho grave. Nós estamos em 2020, gente, pelo amor de Deus. Colocar uma personagem que a mulher é burra e o homem tem que ficar explicando tudo para ela porque ela não consegue associar ideias é um grande desserviço à causa feminina.
correto. Rodolfo, agora eu vou para a pergunta que fizeram, para não deixar ninguém sem responder nada. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o processo de criação do Rodolfo, no caso. Quais os caminhos criativos que mobilizam a ele e aos sátiros no início de uma montagem? Tá. Então, já há uns 10 anos a gente começou a escrever mais textos autorais, eu e Ivan. Então, basicamente, a gente não monta mais autores, a gente já montou muitos autores, né? Brasileiros, estrangeiros, tal. E a gente sempre teve essa paixão pela dramaturgia, sempre foi uma coisa muito forte. Mais de uns 10 anos para cá, a gente começou a fazer os nossos próprios textos, e geralmente eles partem de uma ideia nossa, tipo uma base, e a partir dessa base a gente pede para os atores irem trazendo ideias, improvisações, propostas. E aí, do material que os atores trazem, a gente pensa as coisas que mais ou menos dialogam com a estrutura dramatúrgica que a gente está montando. Alguns espetáculos saem mais performativos, outros são mais narrativos, outros mais dramáticos. A gente escreve em várias linguagens, não tem uma única linguagem que a gente escreve. Então, a gente já fez espetáculos altamente performativos, que a dramaturgia era construída na hora. Também, a gente já fez espetáculos mais dramáticos e a gente já fez espetáculos altamente narrativos. E é em cima disso que a gente vai construindo. A gente traz o roteiro, os atores improvisam e depois a gente faz um roteiro final. Basicamente assim. Compreendo. Você falou no início da nossa conversa a respeito do teatro ciborgue. E eu confesso para você que eu até então nunca tinha ouvido falar. Como o nosso tempo está acabando, porque o máximo que o Instagram permite é 60 minutos, explica para a gente um pouquinho o que é o teatro ciborgue, até para eu entender também, por favor. Tá. Então, o Teatro Ciborgue é uma pesquisa que a gente começou em 2009, com uma peça que o público usava celulares, os celulares deles e os nossos atores também. A gente comprava créditos de celular para os atores para eles ficarem ligando para o público durante a peça. E a gente entrava na internet também e projetava sites, geralmente sites de bate-papo erótico, para a plateia. E a plateia via o que a gente estava, o que os atores estavam escrevendo nesses sites. E aí começou uma discussão dentro dos sátiros, o que seria esse teatro em que você tem, além do corpo do ator, as extensões tecnológicas que fazem parte da vida dele. Então, tudo que for uma extensão tecnológica que você use para se relacionar com o mundo é ciborgue. Hoje, por exemplo, na pandemia, todos nós temos uma condição ciborgue altamente exaltada. Por quê? Porque a maior parte das nossas interações durante o dia são de forma digital, tecnológica, né? Então, ou a gente se encontra no Zoom ou no Instagram. Por exemplo, essa relação é uma relação ciborgue. A gente está se encontrando através de uma tela. É a minha projeção daquilo que eu sou corporalmente numa tela, encontrando com a tua projeção daquilo que você é corporalmente numa tela. Então, é essa dimensão ciborgue. Isso se chama telecopresença, ou seja, copresença é a arte do teatro, eu e você juntos no mesmo espaço. Telecopresença é a presença de nós dois através de uma tela. Por isso que nós fazemos teatro ciborgue, porque é um teatro de telecopresença, um teatro digital, né? Então, é basicamente isso. Tudo que acontece que precisa da tecnologia, mas que é manipulado por você, ou que você realiza, isso é uma manifestação ciborgue da tua condição. Interessante, interessante. Eu estava vendo uma conversa até a respeito do futuro incerto, mas as pessoas fazem projeções falando que agora tem produtores teatrais, isso às vezes até mais no nível das grandes montagens globais,
que, por exemplo, um espetáculo que vai estar em cartaz em algum grande teatro de São Paulo vai ter 3 câmeras em locais estratégicos e quando o público estiver assistindo, eles vão vender ingressos para quem tiver em outro estado, alguma outra coisa, acompanhar aquela montagem, né? E não sei se você viu o trabalho do grupo Magilute, que Não, eles não estão vi. com tudo que cabe no VHS. Eu participei, né? Eles chamam de experimento sensorial. Mas isso que você fala também de teatro ciborgue casa demais com o que é feito, né? Eu, por exemplo, desenvolvi um espetáculo interativo, porque boa parte do público que eu trabalho de uns anos para cá é infantil. Eu desenvolvi um espetáculo interativo em que eu atuo através do WhatsApp, mandando vídeos já gravados e eu revezando entre vídeos já gravados, porque tem cenas que não é possível fazer ao vivo a qualquer momento e tal. E esse termo teatro ciborgue é bem interessante. E aumenta muitas possibilidades, né? Porque, igual eu estava conversando com a Bia do Giramundo, um boneco te dá muita possibilidade, porque um espetáculo de teatro de bonecos, ela diz que aproxima até mesmo do cinema, por causa da quantidade de efeitos que você pode usar com um boneco. Um boneco pode ser decapitado em cena, depois a cabeça dele ser recolocada, por exemplo. E essa questão da tecnologia, dessa pesquisa no teatro, também vai acrescentar muito nisso, né? Sim, eu acho. Eu acho, sabe, que é, o teatro ele pode ir para tantos lugares, cara. Meu, vamos deixar o teatro correr todos os Uhum. cantos da manifestação humana, sabe? Todos os cantos da sociedade. Ele tem que estar em todos os lugares. Eu acho que o que é legal no teatro digital é ele tornar acessível para pessoas um trabalho que normalmente não seria acessível. Por exemplo, uma pessoa que mora no interior, que nunca vem para São Paulo, poder assistir uma peça. Uma pessoa que está acamada num hospital, poder assistir uma peça. Uma pessoa que quebrou as 2 pernas, não pode sair de casa, ela pode assistir uma peça. E aí as pessoas que falam mal do teatro digital, na verdade, elas estão dizendo, não, você não tem o direito de assistir, porque não é teatro. Sabe? Claro que É, tem, meu. Vamos deixar o teatro se manifestar onde quiser e as pessoas assistirem do jeito que elas quiserem, né? eu acho que esse Agora, conservadorismo é medo, é alguma claro, limitação, porque se o teatro está conseguindo atravessar mais uma fronteira, partindo para o digital, né? Porque assim, a minha parte preocupante quando começou a pandemia, que foi a parte que eu comecei a quebrar a cabeça, que eu falei assim, o que é uma característica do teatro que para mim é essencial? É a presença daquela pessoa, por mais que ela não está no mesmo ambiente que eu, de certa forma, a atmosfera que a gente cria tem que dialogar, né? O que aquela pessoa está sentindo, o que eu estou passando, tem que ter alguma correspondência. Aí eu falo, tá, como levar isso por virtual? E ao assistir, a... foi aonde começou a abrir isso para mim. A experiência sensorial com tudo que cabe na VHS do Magilute, eu falei, caramba, eles conseguiram fazer um trem bacana. Porque eu tinha medo da frieza, né? De virar uma nova televisão. De eu estar apresentando, a pessoa ir no banheiro, abrir a geladeira e eu não saber. Mas aí, eu vi bastante coisas e eu tenho procurado ainda assistir dentro do que eu consigo, de limitações, e eu tenho visto que tem inúmeras possibilidades e vai aparecer outras mais. Então, é algo magnífico. exatamente. Eu acho. Eu acho que é um caminho que se abriu e, meu, vamos deixar essa porta aberta, né? Vamos deixar essa Claro, porta aberta. claro, claro. É igual. Esse ano, quando surgiu aquele site espetáculosonline.com, eu achei a coisa mais formidável do mundo, né? Nesse mundo onde Netflix é tão popular, de repente cria-se a Netflix do teatro. Do que eu tenho mandado de link de peça para as pessoas falarem, veja, né? E eu até então, eu confesso, eu tinha um preconceito muito grande com teatro filmado, porque perde bastante, né? Você vai assistir, não é a mesma coisa, a energia não é a mesma, quando é um espetáculo filmado, né? Mas é magnífico. Mas quando você tem o teatro, porque o teatro digital, a diferença do teatro digital para teatro online
Ou o Sim, teatro filmado é a estética. O teatro, por sim, exemplo, sim. quando a gente fez a arte de encarar o medo, a gente não queria fazer num palco de teatro físico. A gente queria fazer num